good to see you. É bom ver vocês. This is my first trip into Brazil. É a minha primeira viagem para o Brasil. By the grace of God, Pela graça de Deus, I've been able to travel all over the world. eu já viajei em muitos lugares do mundo inteiro. So when the world talks about Brazil, Quando o mundo fala sobre Brasil, they tend to talk about Rio, eles normalmente falam sobre Rio de Janeiro, Sao Paulo, São Paulo, but really, the best place I've been in Brazil mas o melhor lugar que eu estive no Brasil is here. é aqui em João Pessoa. Yeah. Well, a beautiful place, Um lindo lugar. but more on that later. Vai falar sobre isso depois. We got it. We got it. If you have your Bibles, Se você tem a Bíblia aí, go ahead and grab those. pega a sua Bíblia Titus chapter 3. e você vai abrir em Tito capítulo 3. While you turn there, Quando você chegar lá, I want to tell you a story enquanto você vai chegando, eu vou contar a você uma história of something that happened to me years ago. e de algo que aconteceu comigo anos atrás. At the church that I pastor, Na igreja que eu pastoreio, The Village Church, on one of our Saturday night services, em um dos nossos cultos, lá à noite, no sábado, we were spending the weekend nós estávamos levando a semana baptizing. batizando pessoas. And I'd walked in from the side, E aí eu entrei pelo lado do auditório, and I was coming to sit up front where I sit, e aí eu sentei aí na frente, na fila. when a young man E aí um jovem chegou para mim, ran up to me and grabbed me. e aí ele correu para mim e me segurou assim. And he said, I want you to know Olha, eu preciso que você saiba that I brought a witch with me que tonight. tem uma feiticeira aqui à noite. But I didn't tell her I was bringing her to church. E eu trouxe ela, mas não disse que ia trazê-la para a igreja. And she is really angry. E ela está com muita raiva de mim. And I just thought, you should know E eu pensei que você deveria saber in case something happens. em caso de algo acontecer. And then he ran off. E aí ele correu, foi embora. So I thought to myself, E eu pensei para mim mesmo, what does that o mean que é que significa in case something no happens? caso de que algo aconteça? And so I sat down on the front row E aí eu sentei na fila da frente and I just prayed, e eu só fui orar, né? Father, Pai, protect us from this witch. nos protege dessa feiticeira. Protect me from this Me witch. protege dessa feiticeira. Because I know the Bible well. Porque eu conheço bem a Bíblia. But if Harry Potter broke out in the worship service, Agora, se Harry Potter invadir a igreja e entrar na hora do culto, I wasn't quite sure how to handle that. eu não sabia exatamente como lidar com isso. And so at our church, Na nossa igreja, if you share the gospel with your friend se você compartilha o evangelho com um amigo and your friend becomes a e Christian, o seu amigo se torna um cristão, we let you baptize your friend. a gente deixa que você batize o seu amigo. And so I just sat down in my seat, Então eu sentei na minha cadeira and the baptistry in our church is behind a screen like e o this. nosso batistério é por trás das telas, como é aqui. And as I sat there, E quando eu sentei lá, eu estava sentado, the screen came up and there were two women in the water. a tela subiu e tinha duas mulheres no batistério, na água. And the first woman began to share her testimony. E a primeira mulher começou a compartilhar o seu testemunho de vida. She said, for the last 20 years, Ela disse, nos últimos 20 anos, pelos últimos 20 anos, I have been actively involved eu tenho estado ativamente envolvida. in the occult and witchcraft. Eu estava envolvida com ocultismo e feitiçaria. And I'm here to testify today E eu estou aqui para testemunhar hoje that Jesus is better. que Jesus é melhor. And so, yeah, amen. Because I was like, woo. E ele disse, After she was baptized, Depois que ela foi batizada, another young man came into the water. outra jovem veio para a água. And he said that he was an atheistic Buddhist. E ela compartilhou que ela era uma ateia budista. I didn't even know you could be an Eu atheistic nunca Buddhist. imaginei que alguém pudesse ser ateu budista. But he said that's what he was, Mas ela disse que era aquilo. and that he struggled with alcoholism. E que ele também lutava com alcoolismo. But that Christ had not only saved him, Mas que Jesus não tinha apenas o salvo, but delivered him from his alcoholism. mas também livrado ele, libertado ele do álcool. And then he was baptized. E aí ele foi batizado. After that, Depois daquilo, the rest of the testimonies that weekend o resto dos testemunhos que eles tiveram were very similar to one another. foram muito similares uns com os outros. Dozens and dozens
várias pessoas, dezenas e dezenas de pessoas, of 20 and 30-year-olds assim, entre os 20 e 30 anos de idade, got into the baptistry entraram no batistério and gave some version of this testimony e deram alguma versão desse testemunho. that I've grown up in church my whole life, Que tinha crescido na igreja pela vida toda, vivido na igreja na vida toda, that I grew up going to Bible study, que cresceu indo para escola bíblica, estudo bíblico, I grew up going to youth camp, indo para acampamento de juventude, I grew up in church, crescendo na igreja, and I never heard the gospel until recently. e que não tinha ouvido o evangelho até recentemente. And so you would think E aí você pensaria, that as the pastor, como pastor da igreja, I would be really excited about the witch and the atheistic Buddhist. eu estaria muito interessado e muito feliz em razão de ter ali a feiticeira e um budista ateu, um budeu. I didn't even know there were witches in Dallas. Eu nem imaginava que houvesse budista e feiticeiro em Dallas. And yet, E ainda, the testimony of those who grew up in church o testemunho daqueles que cresceram na igreja bothered my heart. incomodou muito meu coração. Our second child, my son, O nosso segundo filho, meu filho, had just been born. tinha acabado de nascer. My children Meus filhos, are going to grow up in the church. eles vão crescer na igreja. They're going to be there all the time. Eles vão estar lá o tempo todo. How can you grow up in church Como é que você pode crescer na igreja and say that you don't know the gospel? e dizer que você não conhece o evangelho? And so I started to sit down with these 20 and 30-year-olds E aí eu comecei a sentar com essa turma dos 20 e 30 anos, because I thought porque eu pensei that they had heard the gospel, que eles tinham ouvido o evangelho, but they just didn't understand it. mas eles não tinham entendido o evangelho. And so I asked them to go back E aí eu pedi para eles saírem um pouco, to look in old notes, para olhar em notas que eles tinham feito durante a vida, to talk to old friends, também falar com amigos antigos, and maybe even sit down with their parents e talvez até sentar com os próprios pais, to see if they ever really did hear the gospel. para ver se eles realmente um dia ouviram o evangelho. And so some of them came back to me E alguns voltaram para mim and they said, Pastor Matt, you were right. e disseram: Pastor Matt, você está certo. Look right here in my notebook. Olha aqui no meu livro de notas, meu caderno. I am a sinner. Eu escrevi aqui: eu sou um pecador. Jesus died for my sins. Jesus morreu pelos meus pecados. By faith alone in him, Pela fé somente nele, I am saved forever. eu fui salvo para sempre. So there it is, Matt. Aqui, Matt, eu ouvi. But the majority of them Alguns tinham ouvido, mas a maioria deles came back and said, no, I never heard it. voltaram e disseram assim: não, eu nunca tinha ouvido falar no evangelho. And they showed me their old journals. E eles mostraram os velhos diários. And they showed me notes that they had taken in church. E aí eles mostraram notas que eles tiraram, que eles tomaram nas igrejas. Notes that said, Notas que diziam: do not get drunk. não fique bêbado, Do not have sex. não tenha sexo, Do not use bad language. não use palavrões, Do not go to bad parties. não vá para festas más, festas ímpias, Do not listen to bad music. não ouçam músicas do mundo. But nothing about Jesus. Mas nada sobre Jesus, Nothing about his death and resurrection. nada sobre a sua morte e ressurreição, Nothing about grace. e nada sobre graça. So they believed Eles acreditavam in what's called moralistic deism. naquilo que é chamado de deísmo moralista, That by doing the law of God, que à medida em que você cumpre a lei de Deus, that they might be saved. eles possam ser salvos cumprindo a lei de Deus. You cannot be saved E disse: você não pode ser salvo. by obeying the law of God. E ele diz: não, você não pode ser salvo obedecendo a lei de Deus. The law of God is good. A lei de Deus é boa, The law of God is perfect. a lei de Deus é perfeita. The law of God cannot save you. A lei de Deus não pode salvar você. It can show us
A lei de Deus pode nos mostrar how God intends for us to live, como Deus deseja que nós vivamos, but it can only enslave us. mas ela apenas pode nos escravizar. Let me try to prove it to you. Eu vou provar isso para você. How many of you know the 10 Commandments? Quem aqui sabe os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos. Ou já ouviu falar, gente? Pelo amor de Deus, não me mate de vergonha, não. It's not a pop quiz. Not a pop quiz. Okay, let me ask some questions. Let me... You use English? Deixa eu fazer uma pergunta para você. The 10 Commandments would say that thou shalt not lie. Os 10 mandamentos dizem que você não deve mentir. That's a simple command. É um mandamento tão simples. Children understand this command. Até as crianças entendem esse mandamento. This is not university ethics. Isso não é ética universitária. It's not higher level philosophy. Isso não é filosofia de alto nível. It's don't lie. É apenas não minta. Now, watch this. Olha isso. How many of you lie? Quantos aqui mentem? If you don't have your hand up, Se você não levantou sua mão, you are a liar. você é um mentiroso. So here's my point. Aqui está meu ponto. Although we know that the command says that we shall not lie, Embora eles saibam que o mandamento diz que nós não devemos mentir, we still lie. a gente ainda assim mente. So let me ask a couple other questions. Deixa eu perguntar mais umas perguntas para você. How many of you, Quantos de vocês, when bad things happen to people you don't like, quando coisas ruins acontecem para pessoas que vocês não gostam, that makes your heart a little happy? faz o seu coração um pouquinho feliz? Yes. How many of you, Quantos de vocês, when good things happen quando boas coisas acontecem to people you don't like, para pessoas que vocês não gostam, it really bothers your heart? isso te incomoda o coração? Yeah. This is called coveting. Isso se chama cobiça. It's an accusation against God. Isso aí é como se você estivesse fazendo uma acusação contra Deus. When we covet, Quando a gente cobiça, we accuse God of not being good to us. a gente está acusando Deus de não estar sendo bom para nós. And giving to others E dando a outros what should be given to o us. que deveria estar sendo dado para a gente. Now, we could go through all 10 commandments. E aí você vai lendo através de todos os 10 mandamentos. And you have broken them all. E você vê que quebrou todos eles. The 10 commandments Os 10 mandamentos were not given to you não foram dados para você because you would be able to obey them. porque você seria capaz de obedecê-los. They were given to you Eles foram dados para você to show you that you could not do them para mostrar que você não pode, não and consegue and obedecê-los. that you would need a savior. E que você por isso precisa de um salvador. The law A lei shows us that we are sick mostra que nós estamos doentes, but cannot cure our disease. mas não pode curar nossas doenças. 7 years ago, 7 anos atrás, I woke up on Thanksgiving morning. eu me levantei no dia de ação de graças. My wife was making dishes for dinner. E aí minha esposa estava preparando os pratos para o jantar do dia de ação de graças. She asked me to feed our baby daughter. E aí ela me pediu para alimentar o bebezinho, a filhinha. So I got her bottle and fed her. E aí eu peguei a mamadeira e fiquei alimentando ela. And then I put her in her Johnny jump up. E aí eu coloquei ela dentro daquele andador, daquele lugarzinho que a criança fica pulando, que eu não sei como é que diz. And then as I walked back to my chair, E aí quando eu voltei de volta para minha cadeira, I had a seizure eu tive um desmaio and was taken to the hospital by ambulance. e fui levado para o hospital de ambulância. They found in my brain Eles acharam no meu cérebro a golf ball sized tumor. um tumor do tamanho de uma bola de golfe. And they found that tumor E eles encontraram aquele tumor, with a machine called an MRI. uma máquina que é chamada máquina de ressonância magnética. So the MRI can show me that I'm sick, A ressonância magnética pode mostrar que você está doente. but it cannot cure me. E ela
não poderia me curar, apenas mostrar que eu estava doente. They could put me in the MRI over and over and Eles over poderiam again. me colocar na máquina de ressonância sempre, vezes e vezes, repetidas vezes. But it was going to do nothing to make the tumor go away. Mas a máquina não poderia fazer nada para o tumor ir embora, ser curado. Something else had to happen to save me. Algo mais tinha que acontecer para me salvar. When we're talking about the gospel Quando a gente está falando sobre o evangelho versus moralistic deism, versus deísmo moralista, we're saying that the law shows us we're sick, nós estamos dizendo que a lei de Deus nos mostra que somos doentes, but it is only Jesus who can save us. mas apenas Jesus pode nos salvar dessa doença. It has been my experience Isso tem sido a minha experiência everywhere in the world em todos os lugares do mundo. that Christians have a tendency to forget this. Eu tenho visto que os cristãos têm uma tendência a esquecer disso. They think that the gospel saves them, Eles pensam que o evangelho os salva, but then they have to work real hard to stay saved. mas eles acham que precisam trabalhar duro para continuar salvos. This is not the gospel. Isso não é o evangelho. The gospel is not something we step into O evangelho não é algo que a gente entra and then do other things. e faz outras coisas. The gospel is everything. The gospel? Yes, is everything. O evangelho é tudo. It saves us, Ele nos salva, it sustains us, nos sustenta and it keeps us forever. e nos mantém para sempre. We never move past the gospel. A gente nunca se move para trás, para antes do evangelho. This is why throughout the scriptures, Por essa razão, através de todas as escrituras, the apostle Paul o apóstolo Paulo, writes to Christians ele escreve para os cristãos and reminds them of the gospel. e lembra-os sobre o evangelho. He doesn't just share the gospel with non-Christians, Ele não apenas compartilha o evangelho com não cristãos. he's constantly sharing the gospel with Christians. Ele está sempre compartilhando o evangelho com cristãos. Because Christians forget. Porque os cristãos esquecem disso. And when they forget, E quando eles esquecem, their joy vanishes. a alegria desaparece. And when their joy vanishes, E aí, quando a alegria desaparece, the glory of God a glória de Deus is no longer visible não é mais vista among his people. no meio do seu povo. And so I want to talk to you tonight Então, eu quero falar para vocês hoje about how to center our lives on the gospel. como centrar a nossa vida no evangelho. And in centering our lives in the gospel, E ao centrarmos a nossa vida no evangelho, walk in the joy of the Holy Spirit andando na alegria do Espírito Santo and reflect the beauty of Jesus Christ e refletindo a beleza de Jesus to the world around us. para o mundo ao nosso redor. I want us to look at Titus 3 Eu gostaria de que nós lêssemos To show you Tito how- capítulo 3, Tito capítulo 3, to show you how we might center our hearts in Jesus. para mostrar como nós podemos centralizar a nossa vida em Jesus. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. If our hearts are going to be rooted in the gospel, Se os nossos corações estão enraizados no Evangelho, we must never forget nós nunca podemos esquecer where we were, onde nós estávamos, who we were, quem nós éramos, when Jesus saved us. quando Jesus nos salvou. The Apostle Paul O apóstolo Paulo, is always writing ele está sempre apontando, to the churches he planted, escrevendo para as igrejas que ele plantou, reminding them of where they were when they were saved. lembrando essas igrejas de onde eles estavam quando eles foram salvos. Like he brings up É como se ele trouxesse à tona how we were wicked, como nós éramos ímpios, how we were far from God, como nós estávamos longe de Deus, how we thought we were smarter than God, como nós pensávamos que éramos mais inteligentes que Deus, where we had rebelled against him.
como nós éramos rebelados contra Ele. He does this in Romans 1. Em Romanos, capítulo 1, ele faz isso, Paulo. He does this in Ephesians 2. Ele também repete a mesma coisa na carta aos Efésios, capítulo 2. He does this in 1 Corinthians 6. Ele faz isso em 1 Coríntios 6. He won't let it alone. Eles não vão deixá-los He keeps bringing it up. sozinhos, sem tocar nesse assunto. Ele está sempre trazendo isso à tona. He keeps bringing up to Christians Ele sempre está trazendo para os cristãos their former failures, as antigas falhas, their wickedness, a sua impiedade, their brokenness and foolishness. a sua tolice, a sua insensatez, a sua vida quebrada. I would block Paul on Twitter. Eu bloquearia Paulo no Twitter. I would no longer read his Facebook page. Eu não iria mais ler a página dele no Facebook. Why do you keep bringing this up? Por que vocês ficam trazendo? Porque você fica trazendo isso à tona? I thought I was forgiven. Eu pensei que eu tinha sido perdoado. I thought he threw that into the sea of forgetfulness. Eu pensei que Deus tinha jogado isso no mar do esquecimento. So why do you keep bringing this up, Paul? Então, Paulo, por que você fica trazendo isso à tona, rapaz? I would not invite Paul to a party. Eu não chamaria Paulo para uma festa. He would just ruin the night. Ele iria arruinar minha noite. Every time we tried to have fun, Toda vez que a gente quisesse he se alegrar, he would be there. ele estaria lá. Remember that time? Lembra daquele tempo? Last time you partied? Na última vez que a gente teve You did festa this. e você fez aqui. Can't believe that. Eu não posso So I acreditar. would just not invite him. Então eu não vou convidar ele mais? Eu não convidaria? Okay, but we know Ok, mas nós sabemos that every sentence in the Bible que todas as frases, versículos, sentenças na Bíblia has been given to us by God têm sido dadas a nós por Deus, for our good. para o nosso bem. So why does Paul Por que Paulo keep bringing this up? fica trazendo isso à tona? Maybe Jesus can help us. Talvez Jesus possa nos ajudar. In Luke chapter 7, No Evangelho de Lucas, capítulo 7, the Bible tells us a Bíblia nos diz that a woman of the city, que uma mulher da cidade, and when the Bible calls her a woman of the city, e quando a Bíblia fala em mulher da cidade, it's not saying that she lived não é downtown. dizendo que ela mora no centro da cidade. That more than likely, Mais provavelmente, this woman is a prostitute. essa mulher é uma prostituta. And she comes to a dinner E ela vem para um jantar where Jesus is eating onde Jesus está comendo with a Pharisee. com os fariseus. The Pharisees Os fariseus considered this woman consideram essa mulher to be too far gone. que ela está muito longe de Deus. She was not welcome in the temple. Ela não é bem-vinda no templo. She was marginalized in society, Ela pushed é to the outside, marginalizada na sociedade considered unclean. e considerada impura. Can you imagine the type of shame Você pode imaginar o tipo de vergonha, and the dirtiness you would feel de sujeira que você sentiria if all of society, se toda a sociedade, especially the religious part of society, especialmente a parte religiosa da sociedade, considered you too far gone? considerasse você muito longe de Deus? Can you imagine her fear Você imaginaria o seu medo, temor, when she opened the door of the Pharisee's house? quando ela abriu a porta da casa do fariseu? Surely conversation at dinner stopped, Certamente, quando ela entrou, a conversa na mesa do jantar parou. and all eyes in the room went to her. E todos os olhos daquela sala se dirigiram para ela. And without saying a word, E sem dizerem nada, she walked straight up to Jesus. sem dizer nada, ela andou direto a Jesus. She fell on the ground E ela caiu no chão, and began with her tears and her hair e aí ela começou com as suas lágrimas e seus cabelos to weep and wash the feet of Jesus. a chorar e a lavar os pés do Senhor. Simon the Pharisee E aí o fariseu Simão thought in his mind, pensou na mente dele, if he knew what kind of woman this was, se ele, Jesus, soubesse que tipo de mulher é essa, he would never let her touch him. ele nunca deixaria ela tocá-lo. And Jesus answered his thought. E Jesus respondeu o pensamento dele. Simon, Simão, 2 men owed a debt to another.
2 homens deviam uma grande dívida a outro. One owed a lot of money, Um deles devia muito dinheiro the other one just a little. e o outro devia pouco dinheiro. The man forgave them both. E aí o credor perdoou ambos. Which one is most grateful? Qual dos dois vai ser mais grato? And Simon answered, E aí Simão respondeu: the one who has been forgiven more. aquele que teve a sua maior dívida perdoada. And then the Bible says E aí a Bíblia diz that Jesus lifted up this woman's face. que Jesus levantou a face dessa mulher And he says that your faith e disse: a sua fé has forgiven your sins. perdoou seus pecados. Go and sin no more. Vá e não peques mais. The reason you and I are to remember where we were when we were saved, A razão pela qual nós devemos saber onde estávamos quando fomos salvos, who we were when we were saved, quem nós éramos quando fomos salvos, is because if we can believe é porque se nós pudermos acreditar that God forgave us then, que Deus nos perdoou lá atrás, loved us then, nos amou ali como nós éramos, liked us then, nos amou também ali como nós éramos, then it will be harder for us to believe seria muito difícil para nós acreditar that He does not do so now. que Ele não fizesse isso agora. So we remember Então nós lembramos where we were onde nós estávamos, because it establishes us, grounds us porque isso nos estabiliza, isso nos dá raízes, nos firma in God's radical forgiveness. no perdão radical de Deus. But to be forgiven alone Mas para ser perdoado apenas, is just one piece é apenas um pedaço of something that's even more beautiful than forgiveness. de algo que é muito maior e muito mais bonito do que apenas perdão. So the Christian doesn't just remember, Então o cristão não apenas lembra-se, but the Christian understands mas o cristão entende the abundant grace of God. a graça abundante de Deus. Do you want to read 4 through 7? Vamos ler agora os versos 4 a 7 do capítulo 3. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Look how passive we are in our salvation. Preste atenção como nós somos passivos no nosso processo de salvação. The Bible says through no righteousness of our own, A Bíblia diz que não havia justiça nenhuma but through the goodness of God, mas através da bondade de Deus, the mercy of God, da misericórdia de Deus, the riches of God. as riquezas de Deus. That He has not saved us because we are good. Ele não nos salvou porque nós somos bons. He saved us because He is good. Ele nos salvou porque Ele é bom. He saved us not because we are valuable, Ele não nos salvou porque nós somos de valor, but because He is valuable. porque Ele tem valor. See, what this passage is teaching O que é que essa passagem está ensinando? is that we have not just been forgiven, É que nós não temos sido apenas perdoados, but that we are loved. nós somos amados. And we are not just loved, E Ele não apenas amou, but we are liked. Ele não apenas nos ama, mas Ele gosta da gente. Friends, God does not love some future version of you. Meus amigos, Deus não ama apenas uma futura versão de você mesmo. He loves you now. Ele ama você agora. We are heirs of God, Nós somos herdeiros de Deus, sons and daughters, filhos e filhas, loved as heirs of God, co-heirs with Christ. amados, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo.
That means we have an inheritance Isso significa que a gente tem uma herança that's wrapped up in Jesus que foi, sabe, está ali em Jesus, está and wrapped enrolado em Jesus. and wrapped us in us being sons and daughters. E aí nos junta ali, sendo filhos e filhas. So what is our inheritance? Onde está a nossa herança? 3 things. Três coisas. From least to greatest. Da menos importante para mais importante. The first A primeira is that the Bible says é que a Bíblia diz that God is remaking que Deus está refazendo heaven and earth. o céu e a terra. That when Jesus has made all things new, Que Jesus vai fazer todas as coisas novas. that the desert will bloom with roses, Que o deserto vai aparecer rosas. that the mountaintops will produce sweet wine, Que os topos das montanhas vão produzir vinho doce. that the wolf and the lamb will lie down together. Que o lobo e o cordeiro vão se deitar juntos. They will eat together, Eles vão comer juntos. but not like they do now. Não como eles fazem agora. In fact, Saint Augustine, De fato, Santo Agostinho, who was the bishop of Hippo in northern Africa, que foi o bispo de Hipona, no norte da África, looked out on the Mediterranean Sea de lá ele olhava para o mar Mediterrâneo as the sun was setting. à medida que o sol ia se pondo. And Saint Augustine said, E Santo Agostinho disse: if these are the beauties se essas são as belezas afforded to sinful men, que foram dadas a homens pecadores, what does God have in store o que é que Deus não tem reservado for those who love Him? para aqueles que o amam? Aleluia. So God is remaking everything. Deus está fazendo tudo novo. So as beautiful as this place is, Por mais belo que esse lugar seja, it is a shadow of what it will be. isso é apenas uma sombra do que Deus vai fazer. And that is part of our inheritance. Isso é parte da nossa herança. But that's not all. Mas não é tudo. The Bible says A Bíblia diz in 1 Corinthians 15 em 1 Coríntios 15 that we will get resurrected bodies. que nós vamos ganhar corpos ressurretos. When I was a child, Quando eu era uma criança, I could play all day long eu podia brincar o dia todo and never felt sore, e não se sentir cansado, never got hurt. nem me machucar. Now I'm almost 42 Eu agora tenho quase 42 anos de idade and I will hurt myself sleeping. e eu consigo machucar o meu pescoço dormindo. I will go to bed Eu vou para a cama feeling just fine. me sentindo ótimo. And I will wake up in the morning, E aí eu me levanto de manhã my back will be stiff com as costas doendo and my neck feels like it's broken. e com torcicolo, parece que está quebrado meu My pescoço. body Meu corpo is starting to fail me. está começando a falhar, It's starting to betray me. está começando a me trair. I don't think it's going to get better. E eu não acho que ele vai ficar melhor. I think it's going to get worse. Não, ele vai ficar pior. And yet, Mas ainda assim, my resurrected body, meu corpo ressurreto it will not get sick. não vai adoecer, It cannot get tired. não vai cansar, It will never die. nunca mais vai morrer. And it has a type of energy E terá um tipo de energia that this body does not have. que esse corpo não tem. Have you ever been worshiping God Você já esteve alguma vez adorando ao Senhor and found your body starts to fail you? e começou a perceber que mesmo adorando Deus, o corpo começa a falhar, You can't sing loud enough. você não consegue mais cantar tão alto, You can feel in your heart você pode sentir no seu coração more than you can express with your voice. mais do que o que você pode expressar com a sua voz, More than you can enjoy by raising your hand. mais do que você pode aproveitar levantando as suas mãos. It feels as though you might burst. Isso aí parece que a gente vai o que? Explodir. Good? I don't know. We'll see. Yeah. Well, the new body O novo corpo will not be limited like that. não vai ser limitado como esse. We will be able to worship Him Nós seremos capazes de adorá-lo with all of our might com todo o nosso poder forever. para sempre. But that's still not it. Mas ainda não é isso. So o the tudo. new heaven and new earth Primeiro, o novo céu e a nova terra sounds really good.
Mas é legal, parece ser muito legal. Having a resurrected body Ter um corpo ressurreto, sounds really, really good. olha, parece ser muito, muito bom. But the real treasure of our inheritance Mas o verdadeiro tesouro da nossa herança is that we get God. é que nós temos a Deus. See, the good news of the gospel A boa nova do Evangelho is not that if you believe in Jesus, não é que se você acreditar em Jesus, that everything's going to go your way. que todas as coisas vão do seu jeito. The good news of the gospel A boa nova do Evangelho is that you get God é que você ganha Deus. and He will be enough. E Ele sempre será suficiente. That's the gospel. Aí é o Evangelho. That's our inheritance. É a nossa herança. We get God Nós temos a Deus, nós ganhamos a Deus. face to face. Nós o veremos face a Our face. Father. Nosso Pai. Maybe this will help us understand. Talvez isso ajude a gente a entender. When my firstborn daughter Quando a nossa primeira filha nasceu, started to crawl, quando a nossa primeira filha começou a engatinhar, Lauren and I eu e Lauren, got really excited. a gente ficou muito animado. With your first kid, Com a sua primeira filha, you can't wait for them to walk. você não pode esperar de vê-la andando. The second kid, A segunda filha, ou segundo criança, you like knock down. você diz, Stay down a little bit longer. fica aí no chão um pouquinho mais. So as Audrey would crawl up to the coffee table, À medida que Audrey ia engatinhando para a mesa de centro, she would pull herself up ela pegava assim na mesa and then she would start to bounce. e ela começava a balançar. And then Lauren and I would get real excited because we thought she's going to walk. E aí eu e Lauren a gente ficava muito animado, ela vai andar! And she would let go of the coffee table and Mas ela tirava assim then a put her mão hands- da, and then put her hands da back mesa e depois botava a mão de novo. then she'd let go of the coffee table, E depois ela tirava a mão da put her hands mesa back down. e botava a mão de volta. And Audrey had a really big head E a minha filha tinha uma cabeça muito grande and a really skinny body. e um corpinho bem fininho, pirulito. No idea where she got that. No idea where she got that. Eu não tenho nem ideia de onde ela pegou esse biotipo. And one day, Em um certo dia, she let go of the coffee table então ela se soltou da mesinha do centro and her giant head e a sua cabeça gigante fell forward. caiu para frente. And this began to pull her body forward. E aí começou a empurrar o corpo dela para frente. So she stuck out her foot. E aí ela botou um pé para frente. And now she has momentum. E aí ela tem aquele momento. And so she stepped, and E aí ela fell dá on the ground. 2, 3 e cai no chão. And Lauren and I E eu e Lauren, lost our minds. a gente ficou assim, Like, poxa, she's walking. ela tá andando, She's walking. ela tá andando. We took pictures. A gente tirou foto, We made phone a calls. gente ligou para as We pessoas, put it online. a gente botou na web, We online, picked her back up. e aí a gente pegou ela de novo, We set her back down. e aí a gente colocou ela de novo, We said, "Come on, e dizia, come on." vem de novo, vem, vem. And she did it again. E ela fez isso de She novo. took a step. E ela deu um passo, She took a step. outro passo, She took a step. outro passo, And she fell on the e ground. caiu de novo no chão. And we freaked out again. E aí a gente ficou She's louco de novo, walking. ela tá andando. Walking. Now, Agora, at no point in any of that em nenhum momento nesses acontecimentos did she take 3 steps and fall que ela dava 3 passos e caía, and have me think, eu pensei, this kid's a fool. tipo, essa criança é uma tola. No, Não, eu nunca pensei isso. I'm her father. Eu sou o pai dela. I didn't even notice the fall. Eu nem notava as quedas. I was too busy celebrating the steps. Eu estava tão ocupado celebrando os passos dela. See, the gospel says O Evangelho nos diz that in Christ, que em Jesus Cristo, all of your sins, todos os seus pecados, past, present, do and passado, future, do presente e do futuro, have been fully, foram completamente, freely, de maneira liberal and forever forgiven. e para sempre perdoados. The gospel says O Evangelho diz that our Father que o nosso Pai sees us stepping nos vê andando and rejoices e se alegra as the heart of a father towards a child. da maneira que o coração de um pai para uma criança. He is not an evil father. Ele não é um pai mau. He's not watching the fall and thinking his children are fools. Ele não fica olhando a queda da criança achando que a criança é uma tola. Friends, he rejoices in the steps.
Meus amigos, Ele se alegra nos passos. He rejoices in your steps. Deus se alegra com os seus passos e não com as suas quedas. But if you believe moralistic deism, Agora, se você acredita no deísmo moralista, if you believe that the law of God can save you, se você acredita que seguindo a lei de Deus você pode ser salvo, you will always be overwhelmed with your falls. você vai estar sempre cheio, Rather- sabe, e tomado pelas suas quedas, Rather than encouraged by God's rejoicing in you. ao invés, sabe, de ser alegrado com Deus se alegrando com você. The man or woman O homem ou a mulher who thinks their behavior can save them que pensam que os seus comportamentos podem salvá-los, condemns themselves se condenam by pursuing salvation na busca pela salvação, in a way where salvation will never be had. de uma maneira que a salvação nunca será tida. They become self-righteous, Eles começam a se auto-justificar, they become boastful, eles se transformam, se tornam orgulhosos, they become hard-hearted, e aí eles ficam com o coração duro, and can become cruel. e ele pode se tornar, sei lá, cruel. But the one who understands God's love for them Mas aqueles que acreditam e entendem o amor de Deus por eles, they become gracious towards others. a gente começa a se tornar gracioso com os outros. They become compassionate towards A gente se others. transforma em pessoas que têm compaixão dos outros. They remember Eles lembram that they were once that way too, que ele uma vez vivia naquele caminho, but Christ has saved them. mas Jesus o salvou. They're aware that even in this moment, even in this minute, Mesmo nesse minuto, that they are imperfect, eles sabem que eles são imperfeitos, but God still delights in them. mas Deus ainda se deleita neles. This is the joy Essa é a alegria that should infect Christians, que deve nos infectar, that I am fully loved, que eu sou completamente amado, I am freely forgiven, eu estou livre para sempre, forever. para sempre. There is no sin, Não há pecado past, present, or future, do passado, do presente ou do futuro that will condemn me, que vai me condenar, because there is no condemnation for me, porque não há mais condenação para mim, because I am in Christ, porque eu estou em Cristo and Christ is in me, e Jesus está em mim, and Christ will not be condemned. e Deus não vai me condenar. This is our story. Essa é a nossa história. This is who we are. Isso é quem nós somos. This is the light we shine brightly to the world around us. Essa é a luz que brilha para o mundo ao nosso redor. Friend, Amigo, our Father rejoices in His children. nosso Pai se alegra com seus filhos. I don't know how you've come in here tonight. Não sei como você veio hoje aqui. Maybe you're really struggling with sin. Talvez você esteja realmente lutando com o pecado. Maybe you're realizing in this minute Talvez você esteja se dando conta nesse momento. that you've been trying to earn the love of God. Você talvez tenha tentado ganhar o amor de Deus. I want to plead with you Eu quero aqui tentar that dialogar com você. you do not have to earn Você não tem que ganhar what God is willing to freely give. aquilo que Deus quer livremente te dar. But as we sang earlier, Como nós dissemos antes, I surrender. eu me rendo. God is asking you Deus está te to perguntando, surrender. está te pedindo para, sabe, se render. Friend, are you not tired? Meu amigo, você não está cansado? Are you not weary from trying to be good enough? Você não está, sabe, se cansando, se desgastando para ser o bom suficientemente? If the gospel means good news, Se o evangelho significa boas novas, how is it good news como é que é a boa nova? that you have to earn what cannot be earned? Que você fica tentando ganhar e não pode ser ganha. That's bad news. Isso é má notícia, você ganhar algo que já foi dado. The good news is A boa nova é that no one in this room que ninguém has nessa sala outsinned tenha pecado além the grace of God, da graça de Deus. so that salvation is available A salvação está disponível to all.
para todos. The prophet Isaiah, O profeta Isaías, in Isaiah 59:1, capítulo 59:1. says, "The arms of the Lord are not too short to save." As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. So God doesn't have T-Rex arms. Deus não tem braço de Tiranossauro Rex. He's able to reach far, Ele é capaz de alcançar longe, to reach deep, alcançar profundo, to pull out of the muck and the mire, tirar a gente ali da lama to save forever. e salvar para sempre. This is available to you today. Isso está disponível para você hoje. This is available to your friends and family today. Isso está disponível para você e seus amigos hoje.